Alô, amigos. Lauri Dúlios conversando com amigos, de volta. Nosso bate-papo com o Gelson. Gelson, a gente falou um pouco antes de internet. Eu sou do tempo que, na minha época que eu trabalhei no futebol, não tinha internet, não tinha celular. Eu trabalhei com Dalton Menezes, eu trabalhei com Vacaria, eu trabalhei com Poleto, eu trabalhei com Machado. Acho que eu devo ter, até Paulo Lumumba eu trabalhei. Eu acho que eu devo Chaveco, meu Deus, agora eu acho que são mais de 30. E eu vi assim, tinha treinadores que eram muito exigentes, muito, trabalhavam muito. E tinha jogadores também que gostavam de trabalhar e tu era um desses, que ficava depois da hora batendo falta, batendo pênalti. Uns até corriam depois do treino, sem ninguém precisar mandar. E antes você tocou num assunto que é a tal da internet, que eu sei que não é só jogadores, não é só... é em tudo. Hoje as crianças só estão mais no celular, eu tenho meus netos, que infelizmente virou uma febre e é uma coisa, não sei se é necessária ou se é uma coisa normal. Esses dias alguém me disse, ó, daqui uns dias nós vamos dizer assim, eles vão dizer a coisa está diferente que na nossa época, que nós estamos dizendo hoje a coisa está diferente na nossa época. Mas o que você me diz assim disso, o que isso ajuda, o que isso prejudica, o que isso faz mal? A coisa está diferente da nossa época por um detalhe, tá? Principalmente no futebol. No futebol tem poucos que assumem o compromisso. E assumem de dizer que errou, que acertou. Então o futebol ele deixou de ser comprometimento. Eu uso, mas que fique bem claro em cima do que nós estamos falando, Lani. Eu uso a internet diária, mas eu uso com inteligência. E se nós pegamos, porque vai haver pessoas que estão do outro lado, que vão nos escutar, Lani, que eles vão nos contestar pelo seguinte fato. Se tu pegar um time grande, tu pega o auxiliar ou alguns integrantes da comissão técnica, eles estão com tablet. Tá? Sim. O que eles fazem naquele tablet? Aquele tablet, eles e não adianta, eles não estão mostrando naquele momento o que eles mostraram no dia anterior. Por quê? Porque quando tu vai substituir um atleta e tu abre um tablet para mostrar para o jogador o momento do jogo, ele precisa mostrar uma função do que o atleta que vai entrar vai ter que fazer. Porque às vezes tu mostra alguma coisa num vídeo para um atleta e essa amostra que tu fez um dia antes, ela pode se tornar diferente devido à atuação do adversário. Justamente. Certo? Mas aquilo que tu vai mostrar pro teu atleta no momento do jogo, se ele é inteligente e se ele usa a ferramenta com inteligência, ele já pode ter visto um dia ou dois antes. Sim. Então, quando eu falo em internet, a internet ela revoluciona e nós precisamos usar, e eu preciso muito da internet para mim passar para os atletas. Ponto. Quando eu passei para os atletas a internet, tu fecha o vestiário e tu deixa a internet dentro do vestiário. Tu pode levar ela para a beira do campo dia de jogo? Pode, mas aí tu tem, cada um faz a sua função. Tu não pode fazer com que o atleta leve um aparelho para a internet para dentro do jogo. Então tá se... E outro detalhe, tá se perdendo muitas horas de sono com a internet, com coisas que alheias. E aí quando chega no dia do jogo, quando chega no segundo tempo, 10, 15 minutos, tu tem que substituir o jogador que conseguiu dormir às 2, 3 da manhã porque estava na internet. Então a internet hoje não se chama de internet, nós precisamos chamar de ferramenta. E ela tem que ser usada com inteligência. Mas ela é usada com inteligência só por quem comanda? Não, não pode ser usada com inteligência só porque comanda. Porque senão o teu funcionário ou o teu atleta, ele certamente não vai ter um desenvolvimento daquilo que tu necessita no dia do jogo, no dia do trabalho. Então, eu brigo muito com isso. O outro detalhe de uma mudança de comportamento da nossa época, que não tinha internet para agora, é que quando tu acaba o treino às 5 da tarde, 5 e 2, a maioria dos atletas estão no vestiário, na internet.
É isso que eu me refiro, porque eu me lembro que às vezes o Max, que era o nosso roupeiro, ficava bravo. Que estava escurecendo e os guris estavam lá batendo bola, estavam fazendo bobinha, estavam cobrando falta. Parece que hoje não se vê mais muito isso. Então, em cima de todos, resumindo uma colocação que eu fiz e numa exigência que eu fiz, para resumir tudo isso que eu falei da internet, eu sou apaixonado pela internet. E às vezes a internet nos cansa. Mas eu sou apaixonado pela internet como ferramenta de trabalho. Aquilo que eu tenho que buscar de adversário. E tem mais um detalhe, nós trabalhamos futebol. Hoje se trabalha o adversário no individual. Por isso que se usa a internet. Tu precisa trabalhar o adversário no individual. Quando chegar na véspera de jogo, mas tem pessoas, auxiliar, o analista de desempenho. Quando chegar na véspera ou antivéspera de jogo, nós precisamos estar com a informação do adversário no individual. Por isso que se usa a internet com inteligência, porque na hora do jogo vai ter que se ter esta informação na hora ou uma hora antes do jogo. Eu creio que isso deva ser uma ferramenta que facilitou um pouco a vida de vocês treinadores. Com certeza, claro que ela facilitou também, Laurinha, o grupo de empresários que vão montar o trabalho dos seus atletas, mas aquele atleta que ele vai te dar resultado. Para ele chegar o material num grande clube, ele necessita da internet e nós não podemos querer aqui tirar isso ou tirar a razão do empresário. E tem mais um detalhe, o empresário bom, o que negocia com o clube grande, e o empresário bom é aquele que orienta o seu jogador. Não adianta tu chegar, eu vou colocar um atleta no Lajadense, ele vai ficar um ano no Lajadense, mas eu nunca vou dizer para o atleta que você tem contrato com o Lajadense e agora depende só de você. Não depende mais de mim, que sou um empresário. Então o atleta, seja ele de clube grande, de clube pequeno, de empresário bom, de empresário com menos qualidade, o atleta precisa ser orientado quando ele é posto ou quando ele vai assinar um contrato dentro de um clube, de que ele tem um compromisso, e esse compromisso ele não pode esquecer, porque ele vai ter que dar resultado, porque senão vai ficar mal o clube e, consequentemente, vai ficar mal o empresário. Eu acho que hoje a maioria dos atletas que têm empresários são muito mal orientados. Eu concordo contigo. E muito em cima do financeiro também. Gelson, uma coisa assim que me desperta a curiosidade, eu citei antes um monte de treinadores e eu trabalhei 8 anos no clube, tu teve uma carreira, eu acho que maior que isso, tu deve ter passado por muitos treinadores dessa velha guarda, vamos dizer assim. Qual seria hoje um treinador que tu te espelha, ou que tu te espelharia, ou que tu pegaria de exemplo, ou todos, ou quem é que se destacou muito que trabalhou contigo? Bom, primeiro, que não trabalhou comigo, eu preciso dizer para ti que eu procuro escutar a entrevista coletiva de todos. Sim. Mano Menezes, Renato, Felipão, e às vezes até tem alguma situação, o Felipão que já está pegando uma certa idade, tem algumas coisas que fica até engraçado. Porque o repórter ele faz uma pergunta com 20 palavras, o Felipão responde numa palavra só. Então, mas cada um tem a sua característica. Alguns daqueles que trabalharam comigo, e eu vou dizer uma coisa para ti, Lauri, eu tenho um trabalho de 1991 do falecido Gilberto Machado, com um ajuste. Uma pessoa sensacional. Eu peguei um trabalho dele e coloquei um ajuste no trabalho, que é uma condição que ela ainda se repete. Entendeu? Sim. Então, isso eu não posso esquecer. O Mano Menezes foi meu treinador em 97, aprendi muito, mas era o primeiro... Qual é o clube? No Guarani de Venâncio Aires. Era o primeiro clube do Mano Menezes. Então, também aprendi muito. E eu acho que aprendi muito mais com ele depois que eu parei, escutando ele, ou até alguns dias que eu passei no Corinthians, do que quando ele trabalhou comigo, porque ali ele estava começando. Então, muitos me ensinaram, e tem muitos que não têm um conhecimento de alguns técnicos, e precisa se ressaltar, Lauri, quando tu vai treinar Grêmio, Internacional, Corinthians, que falam do Luxemburgo,
Como é que eu vou dizer que o Luxemburgo é um treinador ruim? Então, o que eu quero dizer para ti, Lori, essas pessoas elas têm muito mais desgaste no dia a dia do que no jogo, tá? Porque eles chegam às 7h30 da manhã e saem às 7 da noite. E as pessoas acham que eles chegam na hora do treino, terminam o treino e vão embora. Não, tá errado. As pessoas chegam de manhã e ficam 12 horas dentro do clube, por isso que às vezes eles têm um desgaste enorme. E eu vejo assim, por exemplo, na época, um cara que eu gostava muito, não tanto pela forma de trabalhar, porque eu acho que ele nem trabalhava muito, mas ele fazia muito lado psicológico, era o Dalton Menezes. E tem algumas coisas que eu levo, Laurinho, mas tem algumas coisas dentro do vestiário que alguns atletas não gostam disso. Sim. E quando eu participei de alguns cursos, algumas entrevistas, algumas palestras, muitas pessoas falaram que tu elogia em grupo e tu cobra no particular. Eu vou contestar essa situação, porque no futebol ela não dá certo. Porque nenhum torcedor vai sair lá da arquibancada e vai vir no particular para me criticar. Entendeu? Então, quando eles tiverem que me chamar de burro, eles me chamam de burro, todo mundo junto. Então, e hoje a vaidade está atrapalhando, mas eu tenho esse direcionamento dentro do vestiário, que eu olho para o olho do jogador e eu falo a verdade. Tanto na hora de cobrar, quanto na hora de elogiar. Tem que ser assim, porque senão se perde o respeito. E eu vivi muito isso, eu vi treinadores que faziam o que tu falou e que eram meio também, né? Então, sempre olhando na cara e falando a verdade é melhor. Gente, seguidores, eu quero agradecer para vocês, todos que vão assistir, que já assistiram, que vão assistir os nossos vídeos. Quero pedir para vocês curtirem, entra no Facebook, no Insta, no YouTube, RDK Comunicações. Curtam, sigam as nossas páginas, é importante para mim, é importante para a RDK. E assim, foi uma experiência nova para mim. Quero agradecer imensamente o Gelson. Eu fico feliz, Maria. Eu fico feliz de participar do primeiro e ter colaborado contigo, e certamente a gente, quando começa esse tipo de trabalho, vai melhorar cada vez mais. Obrigado, espero que as pessoas tenham gostado realmente. Eu agradeço de coração mesmo, e como agradeço para o Elton, é uma oportunidade nova para mim. A vida sempre oferece novos desafios, né? Um dia o Elton me disse: Laurinho, eu acho que tu tem condições de fazer isso, e eu ri. Eu pensei, eu já fui muitas vezes entrevistado na época do futebol, mas eu entrevistar alguém nunca tinha entrevistado, né? Então foi uma novidade, foi bom, gostei de fazer. Vamos ter um programa semanal agora. E Gelson, eu desejo para ti todo o sucesso do mundo, porque eu sei do teu caráter, da tua pessoa que tu é, da tua dedicação em tudo que tu faz. E eu posso dizer de boca cheia, esse foi um atleta, um jogador que se dedicava, que brigava, e que nem a gente comentou rindo antes, tem gente que dizia que tu fazia gol de canela, e fazia mesmo, mas fazia por quê? Porque ele se dedicava, porque ele estava lá, estava no lugar certo. Então, que ele seja um exemplo para esses novos atletas, essa gurizada que está surgindo aí. Vamos se espelhar num cara desse, um cara humilde, saiu lá da roça, trabalhava na IMEC, vinha correndo, e eu vou dizer, de chinelo de dedo ele vinha, camisa de botão e calção, tá? Agora vou conhecer ele um pouco, aproveitar que o programa está no fim, mas era esse o cara, e se transformou nesse cara de respeito, e eu tenho certeza que tu ainda vai ser um treinador de muito nome, de muita fama, e que o teu trabalho vai surgir sucesso. Obrigado, Laurinho, pelas palavras. Quando Valeu, precisar gente. de mim, estamos aqui sempre à disposição. Curte a página da RDK Comunicações. Voltaremos? Voltaremos na semana que vem. A RDK também agradece a acolhida, aliás, a vinda do Gelson aqui nos nossos estúdios. E eu vou interferir pela última vez no teu programa, tá, Laurinho? A partir de agora, o senhor é que manda, aproveitando os 30 segundos aqui. Gelson, tu deu uma aula para nós aqui. Tá? Que é isso. Tu aprendeu e nos passou muita coisa. E aquela história do celular, gente, tu vai ter que contar muitas vezes. Tá bom. Essa é muito boa, é muito boa. Alguns centroavantes têm que ver isso aí. Gente, forte abraço para vocês, sucesso sempre e até a próxima, se Deus quiser. Até semana que vem.